Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer 2 vídeos essa semana porque a gente tem bastante coisa para falar. Um vídeo só fica uma coisa muito cansativa. Então vocês podem assistir primeiro a parte da osmose, que faltou falar na última semana, e depois vocês assistem a parte de respiração celular, que isso eu vou fazer com mais detalhes, tá? Então, na aula de hoje, nas 2 aulas de hoje, a gente vai falar então aqui sobre esses assuntos, esses que são os conteúdos, essas são as habilidades. Quem quiser ver com calma, aperta a pausa, tá? Mas vamos lá. Não dá pra gente falar de osmose se a gente entender alguns conceitos básicos da química, que são a ideia do soluto e do solvente, tá certo? Toda vez que você pega e você junta uma substância sólida com uma substância líquida, você monta uma solução. Nessa solução, aquela substância que está dissolvendo tudo, a gente chama de solvente. No nosso caso, a gente geralmente usa água, tá certo? É o solvente mais famoso. Aquilo que você jogou e dissolveu na água é o soluto, tá? Esse soluto, ele tem uma característica muito importante. Ele interage com o solvente, ou seja, esse açúcar que eu joguei aqui, ele tem uma interação de ligação com a água. Por mais que não seja uma ligação covalente, você tem pontos de hidrogênio, você tem vários tipos de interação que fazem com que a água queira se aproximar ao máximo desse soluto. Isso faz com que os solutos se afastem o máximo possível. Não porque eles necessariamente se repelem, mas sim porque a água de todo daquele ambiente quer contato com esse soluto. Então a gente vai dissolver ele o máximo possível, tá certo? Então existe uma tendência a o soluto se espalhar ao máximo naquele solvente que você colocou. Por que isso é importante? Porque quando a gente está falando de membrana, a gente está falando justamente do contrário. A gente está falando de uma estrutura que é feita para não deixar o soluto viajar o quanto ele quiser. Por isso que a gente fala que ela é semipermeável. Ela é impermeável para algumas coisas, para a maioria dos solutos, e impermeável para o solvente, nesse caso a água. Pessoal, Rodrigo do Futuro aqui. Eu acabei de dar uma olhada no vídeo que eu acabei de fazer, eu acabei de falar uma bobagem aqui. A membrana ela é semipermeável porque ela é impermeável para o soluto e ela é permeável para o solvente. No vídeo eu falei impermeável para o solvente, isso é bobagem, tá? Impermeável não deixa passar o soluto, permeável deixa passar o solvente, beleza? Tá certo? A presença na membrana, então, segurando o solvente só de um lado, seja ele dentro da célula, seja ele fora da célula, faz com que eu tenha duas regiões com concentrações diferentes. E se essas concentrações são diferentes, isso quer dizer que existe uma força, uma tendência desse soluto querer se dissolver, tá certo? Se o soluto não pode ir até a água, geralmente a água vai até o soluto, tá certo? Então o que acontece? A água quer entrar aqui no meio desses solutos. Ela não consegue puxar ele. Então, repare que a água que estava aqui em cima, ela migrou. E ela migra sempre do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, tá certo? Então, para você não esquecer, lembra disso. A água sempre é interesseira, ela sempre vai para quem tem mais. Então ela sai de quem tem menos e vai para quem tem mais. Quem tem menos soluto vai para onde tem mais soluto, tá? Essa força com que a água migra para o lado com mais soluto é o que a gente chama de pressão osmótica. E o que é a osmose então? É a água atravessando a membrana por culpa da pressão osmótica, tá certo? Então a água atravessa a membrana por quê? Porque existe mais soluto do outro lado e a água sente uma pressão, sente uma tendência a diluir esse soluto o máximo que ela puder. E por que não vai toda a água? Porque por mais que exista uma força que empurre a água para cá, você não pode esquecer que existe a gravidade que empurra a água para baixo. Então quando a força da pressão osmótica se iguala com a força da gravidade, você tem o equilíbrio e aí a reação para. Mas dá para você ver bonitinho aqui essa diferença de um lado com mais água do que o outro. Tudo bem? Ela também pode parar de passar para o outro lado quando você finalmente voltar a chegar num equilíbrio das concentrações.
Tá? Então vamos dizer que tem soluto dos dois lados, só que um tem um pouquinho mais. Vai um pouquinho de água para lá, quando a concentração ficar igual dos dois lados, para. Beleza? Qual que é a importância disso para a gente? A importância disso para a gente é que nós temos que controlar quanto soluto tem nos solventes que a gente entra em contato. Principalmente quanto soluto tem na água com que a gente entra em contato. Tá certo? Por quê? Porque nós temos três opções. Quando você entra em contato com essa água, ou você... Vamos colocar aqui, ó, esse azul são sempre as células, tá? E esse salmão é sempre o ambiente. A primeira opção é você encontrar a sua célula num lugar que tem mais soluto do que ela. Então, você jogou essa célula num copo de água do mar, cheio de sal, certo? Não tem mais sal fora do que dentro? Esse ambiente não está cheio de soluto? Não está com muito soluto? Não está super salgado? Não está hiper salgado? Então a gente chama ele de hipertônico. Lembra que hiper é muito, tá certo? Então se você está num ambiente que tem muito sal, a sua célula vai murchar. Por quê? Porque a água sempre vai para quem tem mais. Se onde tem mais é do lado de fora, ela sai de você e vai para o ambiente. Então a gente fala que a célula murcha. Tá? E se você pegar essa célula e colocar num ambiente que está em equilíbrio com o seu corpo, que é a condição ideal? Vamos dizer que a gente pegou essa hemácia aqui, ó, e a gente colocou ela numa água que tem tanta concentração de solutos quanto ela. Isso quer dizer que vai ficar parado? Não. A água não consegue atravessar livremente a membrana? Então a água vai sair sim. Só que a água também vai entrar. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. E por que esse equilíbrio dinâmico é importante? Porque essa é a água que a gente pode beber. É a água potável, tá certo? Desde que ela não tenha toxinas, é óbvio. Mas sobre concentração de soluto, é essa água que você toma. Como ela tem que ter a mesma concentração que você, a gente fala que essa água é isotônica, tá certo? Tonicidade é de concentração, iso é igual, tá? Então nesse caso a célula fica estável. E se você pegar e você seguir aquelas propagandas de garrafa d'água que fala essa é a água mais pura que já existe. Se você tomar água pura, isso não é um bom negócio. Porque uma água pura só tem água. E o problema de você tomar uma água que só tem água é que você vai ter muito mais soluto do que a própria água. Se as suas células têm mais soluto do que a água, a gente diz que aquele ambiente está hipo. Hipo é pouco, tá certo? E como você tem mais sal do que o ambiente, a água entra na sua célula. Só que tem um problema. As nossas células elas são revestidas pela membrana. Essa membrana ela vai inchando até um certo limite. Chega uma hora que essa membrana estoura, tá certo? Então, nessa célula a gente fala que ela fica túrgida ou, num português mais legal, inchada, certo? Eventualmente, esta célula estoura. Ou, num português bem xarope, sofre plasmólise. Plasmólise, gente, nada mais é do que a lise, que é a quebra do citoplasma, tá? Ela estoura. Isso aqui que eu estou falando de animais, que somos nós, certo? E as células vegetais? As células vegetais, elas possuem uma estrutura chamada membrana, chamada parede celular. Parede celular é muito importante por quê? Porque ela é rígida. Sendo rígida, ela dá forma para a planta e ela ajuda muito na osmose. Por quê? Porque enquanto você pode se mover e ir para um lugar mais seco, ou menos salgado, ou mais salgado, a planta não tem essa opção. Então ela tem que ser capaz de sobreviver em vários tipos de ambiente, principalmente em lugares que tem estação seca, estação chuvosa e o ambiente muda muito.
Então essa membrana é muito importante, por quê? Porque quando tiver um ambiente muito seco, ou seja, o ambiente em volta cheio de soluto, a água quer sair. Só que como a célula está grudada nessa parede e a parede não murcha, vai chegar uma hora que vai começar a gerar uma pressão negativa, tipo de um vácuo, que vai segurar essa água para dentro. Então, por mais que o sal queira puxar água para fora, esse vácuo, entre aspas, essa pressão negativa, vai manter a água aqui dentro, tá certo? Então a planta não sofre tanto com o ambiente com muito soluto. No ambiente isotônico a planta adora, fica muito feliz, obrigado. E no ambiente com o soluto baixo do lado de fora, a água quer entrar. Só que, diferente da gente, a planta tem uma parede aqui em volta. E essa parede, ela vai controlar quanta água entra, tá certo? Então vai entrar água até quando? Até encher e bater na parede. Quando bater na parede, acabou. Não entra mais água porque não tem espaço, tá bom? As bactérias têm um sistema parecido de sobrevivência. Tá? As bactérias também têm uma parede, não é necessariamente exatamente igual a das vegetais, mas a ideia é muito parecida. Tá? Bom, e qual que é o impacto nos seres vivos? O impacto nos seres vivos é que você precisa tomar muito cuidado com que água que você vai consumir. Por quê? Existem muitos relatos de pessoas que ficaram presas, naufragaram e ficaram perdidas no oceano, e aí elas veem esse monte de água e elas não resistem, certo? Gente, 97,5% da água do planeta é salgada. E a gente não vai poder beber ela. Por quê? Imagina que você bebeu essa água e você tem aqui, vou fazer um desenho aqui em cima, você tem aqui o seu intestino, tá? Tô fazendo um corte do intestino olhando ele de frente. Que nem a gente está fazendo na artéria aqui, ó. Só que aqui é o intestino. E aí o que acontece? Você jogou uma água normal. A água normal, ela tem menos concentração do que as suas células. Então a água vai sempre para quem tem mais. A água vai para você, te hidrata, certo? Só que quando a gente está falando de água do mar, essa água dentro do seu intestino tem muito mais soluto do que você. A água não vai sempre para quem tem mais? Então, em vez de você ganhar água, a água do mar rouba a água de você. Tá certo? Isso resulta numa baita de uma diarreia. Você bebeu aquela água do mar para se hidratar, mas você está, na verdade, desidratando. E aí você fica com mais sede, bebe mais água, desidrata mais, fica com mais sede, bebe mais água, desidrata mais. Morte é iminente. Tá certo? Outra coisa importante, tudo isso que acontece no intestino também acontece nos seus vasos. Por quê? Vamos dizer que você tem uma dieta rica em sal. O seu corpo não vai conseguir impedir você de absorver todo esse sal. Você vai conseguir absorver e o seu corpo vai se virar para poder filtrar esse sal e eliminar ele o mais rápido possível. Só que vamos dizer que o seu corpo não está trabalhando no seu estado ótimo, ou você está realmente exagerando na sua dieta, e a quantidade de sal é tão grande que o seu corpo não consegue eliminar rápido. Você está enchendo as suas veias e artérias de soluto. Se você enche elas de soluto, elas vão ter uma tendência a roubar a água do seu corpo, em vez de entregar. Então você vai ter um monte de veia de artéria que está enchendo de água. Se você enche uma mangueira com muita água, a pressão da mangueira fica mais forte, certo? Então, com a pressão da mangueira mais forte, a força e a probabilidade dela romper aumenta, tá certo? Então fica sempre essa luta das suas células tentando manter a artéria firme e a água que está dentro dela, que está cada vez maior, tentando se expandir e estourar a artéria junto. Dependendo de se chegar uma hora que essa pressão da água ganha, você tem aí o seu acidente cerebral vascular, tá certo? Gente, osmose é isso, é esse movimento da água através da membrana, sempre atrás de quem tem mais, tá certo? É isso que você tem que lembrar. Você tem que lembrar que se você pegar a sua célula e jogar no lugar salgado, o ambiente rouba a água de você. Se você pegar a sua célula e jogar num ambiente extremamente puro, você vai roubar a água do ambiente porque você está mais salgado do que ele. Tudo bem? Tá claro? Ótimo. Vejam o próximo vídeo que eu vou falar sobre respiração. Eu já vou começar direto, tá?
Até já!